Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal e ao comentário da Escola Bíblica Dominical. Esperamos que nossos comentários possam estar contribuindo para as suas aulas na EBD. E a nossa lição de hoje é a lição de número 7, que tem como título O Terceiro Livro de Moisés, Levítico. Vamos à meditação da nossa lição. Meus irmãos, dando início então à nossa aula, vamos para o primeiro capítulo. O capítulo 1 traz o tema Levítico, este que é o terceiro livro do Pentateuco ou terceiro livro de Moisés. Vamos conhecer o que significa esta palavra. Temos aí, meus irmãos, a etimologia do título Levítico. Na Bíblia hebraica, o nome do terceiro livro de Moisés é Ele Chamou, considerando ali a referência de Levítico, capítulo 1 e verso 1. Lembrando sempre que os hebreus sempre consideraram a primeira referência do livro como sendo o título do próprio livro. Já a Vulgata Latina traduziu do hebraico para o latim e considerou o nome Levíticos. Isso porque tomou emprestado da Septuaginta, que ao traduzir do hebraico para o grego foi considerado o nome Levítico, a razão pelo qual está descrito aí embaixo. O nome Levítico foi atribuído ao livro devido ao fato de que nele está descrito o sistema de adoração e conduta levítica. Meus irmãos, de uma forma geral, lembrando que a Septuaginta ela sempre considera o contexto do livro. Então, a Septuaginta considerou que o contexto do terceiro livro de Moisés falava sobre a tribo de Levi, ou sobre os levitas. Porém, a nossa lição não concorda com este raciocínio. Olha só o que diz aqui o nosso segundo parágrafo. Por outro lado, esse nome é enganoso, pois as funções sacerdotais eram exercidas por um grupo seleto que clamava ser descendente de Arão, irmão de Moisés. Levítico está muito mais associado a este grupo do que aos levitas propriamente dito. Meus irmãos, para entendermos este problema aqui, deixa eu lhe mostrar a genealogia de Levi. Meus irmãos, perceba aí que Levi, ele tem 3 filhos. Levi é filho de Jacó. E esse tem 3 filhos, que é Gerson, Coate e Merari. Todos os descendentes desses 3 filhos deveriam ser ou são os levitas. Porém, Coate teve um filho chamado Arão e Arão teve um filho chamado Arão. E todos os sacerdotes serão descendentes de Arão. Aqui, meu irmão, onde nós visualizamos a situação. Por quê? Porque todos os sacerdotes são levitas. Porém, nem todo levita poderia ser sacerdote, porque somente os filhos de Arão é que seriam sacerdotes. E é aqui que a nossa lição enxerga um pequeno problema, porque o contexto do terceiro livro de Moisés não fala sobre os levitas, está mais direcionado à pessoa dos sacerdotes, ou os serviços sacerdotais. Por isso, a nossa lição não concorda com esse título. Por causa do problema com o título do terceiro livro de Moisés, começou a surgir vários outros nomes como proposta para poder titularizar esse livro. Nós temos aqui na nossa lição alguns exemplos, chamado de A Lei dos Sacerdotes, Livro dos Sacerdotes e Lei das Oferendas. O Talmud também oferece uma ideia. O Talmud é um livro onde é registrada as tradições dos judeus. Eles sugerem o nome como a Lei dos Sacerdotes. A peste seria a tradução da Bíblia hebraica para o aramaico. Lembra? Nós temos lá do hebraico para o grego, temos do hebraico para o latim e também temos do hebraico para o aramaico, que é chamado peste. Nessa tradução, também oferece o título para o terceiro livro de Moisés, o Livro dos Sacerdotes. A nossa lição fecha no seguinte: esses títulos
indicam com mais precisão o conteúdo do livro. Essas, meus irmãos, são sugestões que talvez coubessem melhor como o título do terceiro livro de Moisés. Porém, o nome do terceiro livro de Moisés é Levítico, e isso não vai mudar. Meus irmãos, temos agora à nossa frente o primeiro tópico do capítulo 1, o 1.1, data e autoria. A nossa lição traz aqui a data do livro, entre 1446 a 1406 a.C. Lembrando aos meus irmãos que isto aqui é a data do livro, o que não significa que a adoração através de sacrifício tenha iniciado apenas aqui, porque a adoração através de sacrifício, antes de ser regulamentada no livro de Levítico, ela já era espontânea. Nós podemos citar, por exemplo, Jó, que sacrificava pelos seus filhos, Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo, que certamente também sacrificava a Deus, Abraão, que também fez sacrifícios ao Senhor. Por isso nós concluímos que o livro de Levítico, ele regulamentou o sacrifício como sendo obrigatório na adoração a Deus. Porém, a adoração por sacrifício já existia anteriormente ao próprio livro. Agora, falando acerca da autoria do livro, olha só o que diz a nossa lição. O livro de Levítico destaca continuamente o papel de Moisés no registro dos regulamentos que lhe foram dados por Deus. Certamente que concordamos com a lição que o escritor do terceiro livro do Pentateuco é Moisés. Acompanhe aí comigo. Nós temos aí, meus irmãos, a data, que nós já citamos aos irmãos, e o autor. O autor, como já disse em outras lições para os irmãos, todo o livro da Bíblia, o autor é Deus. Quem muda são os escritores. Referências que atribuem Levítico a Moisés. Nós temos aí Levítico, temos essas referências aí do capítulo 1 e verso 1 e as que se seguem, e tem mais ou menos umas 50 referências no livro de Levítico que cita Deus falando a Moisés e Moisés falando ao povo, todo o conteúdo registrado no livro de Levítico. Nós temos aí Esdras, nós temos aí Jesus, que também atribuiu o livro de Levítico a Moisés. Paulo, em Romanos, capítulo 10, verso 5, também faz a mesma coisa. Atribuir o livro de Levítico ou Pentateuco a qualquer outro escritor rejeita a autenticidade do testemunho bíblico. Meus irmãos, não podemos duvidar. Existem pessoas, por exemplo, que sugerem que o autor do terceiro livro do Pentateuco seriam os sacerdotes. Alguns até apontam que Esdras seria um dos possíveis autores do livro de Levítico. Porém, meus irmãos, a Bíblia nos assegura que quem escreveu foi o servo de Deus Moisés, então não podemos ter dúvida. Foi este servo de Deus que escreveu mais um dos livros do Pentateuco. Entramos agora para o ponto 1.2, que fala sobre o propósito do livro de Levítico. Meus irmãos, é bom nós entendermos esse tópico aqui, porque ele é muito importante para a nossa lição. O propósito do livro é criar um ambiente favorável para que um Deus santo possa habitar no meio de homens pecadores. Nesse propósito, Deus criou meios que pudesse regulamentar a forma como o homem deveria se aproximar dele. O objetivo de Deus era relacionar-se com o homem, porque isso era uma promessa de Deus. Essa promessa está registrada em Êxodo, capítulo 25, e o verso de número 8, que diz assim, ó: "E me farão um santuário, e habitarei no meio deles." Essa promessa Deus fez para Moisés e para todo o povo de Israel, que eles fazendo o santuário, Deus habitaria no meio do povo. Mas aí surge um problema. Como um Deus santo vai habitar no meio de um povo pecador? Então Deus cria meios de purificação do povo para que o povo pudesse ter a presença de Deus no meio deles. E foi através dessa
tentativa de purificar o povo, de organizar o povo, de melhorar a condição do povo, que Deus lhe deu as leis. Essas leis, ela é dividida em 3 partes. Acompanhe aí comigo. Nós temos aí a tríplice divisão da lei. Nós temos a lei moral, são regras determinadas por Deus para um santo viver, que é o relacionamento pessoal, né, entre pessoas e pessoas. Nós temos também a segunda divisão, que é a lei civil, que trata da vida jurídica e social de Israel como nação, que seria aquele relacionamento social, né, a vida em sociedade. E temos também a lei cerimonial. Essa, propriamente dita, é aquela que trata de forma e ritual da adoração, incluindo sacrifícios. Essa última aí, a lei cerimonial, ela cuida do relacionamento espiritual do povo. Meus irmãos, quando Deus entrega essa lei, o objetivo de Deus é zelar pelo povo, purificar o povo, que se o povo obedece à lei de Deus, essa obediência gera santidade. E um povo santo permite que Deus pudesse se manifestar no meio deles. Então a lei, ela tinha 2 propósitos. Tinha um propósito global, né, ou para toda a nação, que era ensinar o povo como deveriam viver uns com os outros, e havia também um propósito restrito, que era ensinar a adorar a Deus, era ensinar o homem a se aproximar de Deus, porque não pode o homem se aproximar de Deus de qualquer forma. Então Deus proveu meios para que o homem pecador se purificasse, para que Deus pudesse habitar no meio deles. Olha que coisa gloriosa, irmão. O desejo de Deus de habitar em nosso meio é tão grande que Ele mesmo proporcionou meios que isso pudesse se tornar uma realidade. Graças a Deus por isso. Entramos agora no último tópico ainda do capítulo 1, o 1.3, conteúdo do livro. A nossa lição, ela traz aqui vários tópicos que vem destrinchando todo o livro de Levítico de uma forma bem explicada. Nós fizemos um resumo de todos esses tópicos para facilitar o nosso entendimento, que ficou da seguinte maneira. Acompanhe aí na sua tela. Nós temos aí, irmãos, o primeiro ponto: como alguém se achega a Deus. Como é que o homem vai fazer para se aproximar de Deus? Conforme a nossa lição, é através da lei do sacrifício, o testemunho da história, as leis da pureza e o dia da expiação. Eram meios pelo qual Deus proveu para que o homem se aproximasse dele. No segundo ponto, como que o homem vai manter esse contato com Deus? Através da santidade do povo, santidade dos sacerdotes, santidade do templo e também através dos votos. Meus irmãos, segundo a Bíblia Pentecostal, que também faz um panorama, né, do livro de Levítico, ela faz a seguinte divisão dos 27 capítulos de Levítico. Do capítulo 1 até o capítulo 16, Deus provê um método que possa cobrir o pecado do homem e desfazer a separação entre o Criador e a sua criatura. Esse método é chamado de expiação. Deus proveu uma forma de cobrir o pecado dos pecadores, para que esse pudesse se aproximar de Deus. E entra agora do capítulo 17 até o 27, Deus passa a exigir desse povo que tem o pecado coberto uma vida de pureza, uma vida de santidade. E ali começa a dizer várias regras de como o israelita deveria viver para agradar a Deus. Essas regras, esse padrão de santidade de Deus era muito elevado para a sociedade, porém, Deus lhes dava condição, através dos rituais, através dos sacrifícios, de alcançarem essa santidade. A obediência à lei cerimonial, a obediência ao ritual de sacrifício, trazia a santidade que era requerida por Deus. E Deus cobrava essa santidade
tanto do israelita comum como também dos religiosos. Os sacerdotes, por exemplo, possuíam quesitos que eles deveriam cumprir na sua missão sacerdotal, que era elevadíssimo. Para termos uma ideia, nem mesmo um sacerdote que possuísse um defeito físico, Deus não aceitava que se aproximasse do templo para poder fazer sacrifício, para nós termos a ideia de quão elevado é o padrão de Deus. Porém, irmãos, nós enxergamos em todo o livro de Levítico uma preocupação de Deus. Qual é a preocupação? Ele sabe que o povo é pecador, então ele provê cobertura para o pecado e lhes dá condição de santidade para que Deus possa habitar no meio do povo. Realmente o nosso Senhor é um Deus maravilhoso e de obras extraordinárias. Meus irmãos, chegamos agora ao capítulo de número 2, que também é o último capítulo da nossa lição. O título: A importância do livro. Nós vamos tratar esse capítulo sobre duas óticas. Primeiro, a importância do livro de Levítico para os judeus. Meus irmãos, os judeus possuem no livro de Levítico um referencial de como deve ser a adoração deles. O livro de Levítico praticamente baseou todo o Antigo Testamento na sua forma de adoração. E isso só mudou através de Cristo, para aqueles judeus que aceitaram a Cristo. Porque os judeus que não aceitaram Jesus como Messias continuam utilizando o livro de Levítico como uma forma de adoração a Deus. Olha só o que diz a nossa lição. Qualquer referência a oferendas sacrificiais, cerimônias de purificação ou regulamentos sobre o ano sabático e o ano jubileu são explicadas em Levítico. Então, meus irmãos, esse livro de Levítico é de suma importância para toda a história do judaísmo. Meus irmãos, agora que já falamos sobre a importância do livro de Levítico para os judeus e para nós, os cristãos, para a igreja, qual a importância do livro de Levítico? Meus irmãos, o livro de Levítico é uma fonte riquíssima de informação. Ali nós ouvimos falar, está escrito ali sobre as festas judaicas, os rituais de adoração. Conhecemos muito ali acerca de Deus e acerca do seu povo. Personagens como o sacerdote, como os levitas. Então o livro de Levítico é uma fonte informativa. É claro que nós, enquanto igreja, não vamos adorar a Deus no mesmo sistema levítico, ou seja, com rituais de sacrifícios. Porém, nós aprendemos através desta adoração que Deus deve ser adorado com reverência, Deus deve ser adorado com santidade. O homem, para se aproximar de Deus, precisa ter seus pecados perdoados pelo sangue do Cordeiro. Então, são princípios que estão escritos no livro do Levítico que servem muito bem para a igreja. Queridos, a forma como nós cristãos devemos ler o livro de Levítico é igual à ótica do livro de Hebreus no Novo Testamento. Qual é? É sempre ver nos utensílios, nos personagens, em tudo que está no livro de Levítico, uma figura de Cristo. Tudo aponta para o nosso Senhor Jesus. Por exemplo, falando sobre a Arca da Aliança, é um tipo de Cristo. Falando sobre o candelabro, é um tipo de Cristo. Eu faço a sugestão que o irmão possa imprimir, baixe da internet, faça uma impressão de fotos dos utensílios do templo e leve para os seus alunos o que Cristo representa em cada um desses utensílios. É isso que eu gostaria de mostrar para você a partir de agora. Acompanhe aí. Nós temos aí, meus irmãos, uma visão externa do templo, ou do tabernáculo. Nós temos aí o primeiro utensílio, assim que se entra dentro da área do tabernáculo, nós temos o altar do holocausto, que simboliza a cruz do Calvário, lugar onde Cristo foi crucificado. Em segundo, logo mais adiante, nós temos a bacia de bronze ou lavatório. Representa a purificação e o início da santificação.
Nós temos aí também agora, na parte interna do tabernáculo, nós temos do nosso lado direito, na parte que faz referência ao lugar santo, do lado direito de quem entra, nós temos a mesa dos pães, que simboliza a Cristo, o pão da vida. E do lado esquerdo de quem entra, nós temos o candelabro, que representa Cristo como a luz do mundo. Um pouco mais à frente, mas ainda no lugar santo e antes do véu, nós temos o altar de incenso. Este representa a intercessão de Cristo na glória por cada um de nós. Depois do altar de incenso, atravessa-se o véu e dentro do lugar santíssimo nós temos a Arca da Aliança, que simboliza a justiça e a presença de Deus através de Jesus Cristo no meio do seu povo. Meus irmãos, perceba que todo o tabernáculo representa Cristo, assim como também os personagens que nós temos no livro de Levítico. Para finalizar a nossa aula, olha que coisa interessante, como os utensílios do templo simbolizam Cristo, até mesmo na localização de cada um deles. Veja aí. Perceba por esta imagem que a posição dos utensílios dentro do tabernáculo está na mesma posição da cruz. Eles fazem uma cruz quando riscada de uma ponta para outra. Ou seja, todo o tabernáculo é símbolo da obra de Cristo. Meus irmãos, o livro de Levítico é sim extraordinário e espero que possa ser de bom proveito para os seus alunos o conhecimento desta aula. Assim como espero que essa aula também possa ter contribuído e lhe ajudado para a sua aula no domingo de manhã. Muito obrigado pela sua audição. Desde já, quero lhe fazer um convite novamente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal e o nosso canal tem contribuído para a sua aula, se inscreva no nosso canal. Acione o sininho, dessa forma o YouTube vai sempre lhe informar em primeira mão. Quando nós postarmos um novo vídeo, você logo vai ser informado. Também deixe aí o seu like, se você gostou da aula, deixe o seu like aí, que isso também vai nos ajudar. Faça um comentário se você gostou, o que eu devo melhorar, se alguma coisa a mais eu deveria acrescentar. Seria muito proveitoso ter a sua opinião descrita ali nos nossos comentários. Muito obrigado, Deus abençoe a Escola Bíblica Dominical, Deus abençoe a sua vida e até o domingo que vem.